Os irmãos Helena e Leonardo eram inseparáveis na infância. Cresceram em uma pequena cidade cercada por densas florestas e montanhas misteriosas. Desde cedo, eram conhecidos por sua curiosidade insaciável e um gosto compartilhado por aventuras. Agora, na casa dos 30, ambos levavam vidas aparentemente normais, mas algo do passado ainda os inquietava. Helena era professora de história e Leonardo, um engenheiro de software. Embora suas carreiras os mantivessem ocupados, a ligação entre eles permanecia forte. Certo dia, ao revirar os pertences antigos da família na casa dos pais, Helena encontrou uma carta envelhecida endereçada a eles. A carta, escrita pelo avô, falava de um segredo que ele havia escondido na floresta, um segredo que só poderia ser descoberto por aqueles com coragem suficiente para enfrentar o desconhecido. Decididos a descobrir o que o avô havia deixado para trás, Helena e Leonardo planejaram uma expedição para explorar a floresta. Sentiam que estavam à beira de uma grande revelação, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. No dia seguinte, equipados com mochilas, lanternas e suprimentos, os irmãos partiram em direção à floresta. A carta do avô fornecia apenas pistas vagas, um velho carvalho, uma caverna escondida e um lago prateado. Mesmo assim, estavam determinados a desvendar o mistério. A floresta era densa e cheia de vida, mas também tinha um ar de mistério e isolamento. Caminharam durante horas, seguindo as pistas deixadas na carta. Ao cair da noite, encontraram o velho carvalho mencionado pelo avô. Decidiram acampar ali, sentindo que estavam no caminho certo. Enquanto montavam o acampamento, Leonardo notou marcas estranhas na árvore, como se alguém tivesse esculpido símbolos nela. Helena, com seu conhecimento de história, identificou os símbolos como sendo antigos e possivelmente ligados a um culto misterioso que supostamente habitava a região séculos atrás. A descoberta trouxe um misto de excitação e apreensão aos irmãos. Na manhã seguinte, Helena e Leonardo continuaram sua jornada, seguindo a direção indicada pelos símbolos no velho carvalho. Após algumas horas de caminhada, chegaram a uma caverna oculta entre rochas cobertas de musgo. A entrada era estreita, mas os irmãos conseguiram se espremer para dentro. A caverna era escura e fria, o som de gotas d'água ecoava ao longe. Com a ajuda de lanternas, avançaram cautelosamente, explorando cada recanto. De repente, Helena tropeçou em algo no chão. Era uma velha caixa de madeira, selada com cadeado enferrujado. A caixa parecia ter sido escondida ali há muitos anos. Leonardo, sempre prático, pegou uma pedra e quebrou o cadeado com cuidado. Dentro da caixa, encontraram um diário antigo, moedas de ouro e um mapa desenhado à mão. O diário, escrito pelo avô, descrevia suas aventuras na floresta e uma descoberta que ele havia feito, algo que ele acreditava ser perigoso se caísse em mãos erradas. Com o mapa em mãos, os irmãos decidiram seguir as instruções detalhadas no diário. A próxima parada era o Lago Prateado, que, segundo o avô, guardava a chave para entender o segredo. Após um dia exaustivo de caminhada, finalmente chegaram ao lago ao anoitecer. A água do lago refletia a luz da lua, criando um efeito quase mágico. Enquanto descansavam, Helena começou a ler mais do diário. As anotações do avô mencionavam uma sociedade secreta que utilizava a floresta para rituais antigos, e que ele havia descoberto um artefato poderoso que eles tentavam proteger a todo custo. O avô temia que o artefato pudesse ser usado para fins malignos se descoberto. Leonardo, porém, começou a mostrar um comportamento estranho. Ele parecia mais interessado no poder e riqueza que o artefato poderia trazer, ao contrário de Helena, que queria proteger o legado do avô. As discussões entre eles começaram a aumentar, criando uma tensão crescente. Durante a noite, Leonardo sumiu por algumas horas. Quando voltou, estava agitado e desconfiado. Helena tentou conversar, mas ele evitava seus olhares. No dia seguinte, ao examinar o mapa, Leonardo insistiu em seguir um caminho diferente, alegando que havia descoberto algo importante enquanto estava fora. Helena, embora cética, concordou em segui-lo. O caminho os levou a um antigo templo escondido entre as árvores. O lugar parecia abandonado há séculos, mas ainda exalava uma aura de poder e mistério. Ao entrarem, perceberam símbolos e inscrições nas paredes que coincidiam com aqueles encontrados no velho carvalho. No centro do templo, um pedestal segurava um objeto coberto por um pano envelhecido. Quando Leonardo revelou o objeto, era uma espécie de amuleto,
brilhando com uma luz interna. Helena sentiu uma energia estranha emanando do amuleto e tentou convencer Leonardo a deixá-lo. Porém, ele estava fascinado pelo poder que o objeto parecia prometer. Enquanto discutiam, foram interrompidos por um som de passos. Um grupo de figuras encapuzadas entrou no templo, cercando-os. Um dos líderes do grupo revelou ser um membro da sociedade secreta mencionada no diário do avô. Ele explicou que o amuleto era uma chave para um poder antigo, um poder que poderia trazer grande destruição se usado de forma errada. Helena e Leonardo foram forçados a seguir os encapuzados até uma sala subterrânea. Lá, foram confrontados com mais segredos da sociedade e a verdade sobre o avô. Ele não apenas havia descoberto o amuleto, mas também havia feito parte dessa sociedade secreta, tentando proteger o artefato dos que buscavam usá-lo para o mal. O líder dos encapuzados, um homem chamado Vitor, contou que o avô havia desaparecido misteriosamente após tentar esconder o amuleto. Helena e Leonardo perceberam que estavam em meio a um jogo muito mais perigoso do que imaginavam. Vitor deu a Helena e Leonardo um ultimato: provar que eram dignos de proteger o amuleto ou enfrentar as consequências. Para isso, deveriam passar por uma série de testes projetados para avaliar seu caráter e determinação. Os testes eram desafiadores e perigosos, exigindo que os irmãos enfrentassem seus medos mais profundos e confiassem um no outro. Enquanto avançavam pelos desafios, Helena começou a perceber que Leonardo estava mudando. A ambição inicial dele dava lugar a uma compreensão mais profunda do que estava em jogo. No teste final, foram confrontados com uma visão do avô, que os aconselhou a sempre escolher o caminho da sabedoria e do sacrifício em vez do poder. Leonardo, finalmente compreendendo a responsabilidade que carregavam, fez um juramento de proteger o amuleto. Após passarem pelos testes, Vitor revelou a verdadeira função do amuleto. Ele não era apenas um objeto de poder, mas uma chave para um portal que conectava o mundo dos vivos ao dos espíritos. O avô havia descoberto isso e tentado proteger o portal dos que buscavam usá-lo para fins nefastos. Vitor confiou a proteção do amuleto a Helena e Leonardo, acreditando que os irmãos, com suas novas compreensões, seriam os guardiões ideais. Antes de partirem, ele lhes deu uma última advertência: o verdadeiro inimigo ainda estava lá fora, buscando a chave para o portal. Os irmãos retornaram à cidade, mais unidos do que nunca, determinados a proteger o legado do avô. Mas sabiam que a jornada estava longe de terminar. De volta à cidade, Helena e Leonardo tentaram retomar suas vidas normais, mas agora carregavam um segredo e uma responsabilidade que mudará para sempre sua perspectiva. Helena continuou a ensinar, mas agora incluía lições sobre responsabilidade e ética que iam além dos livros de história. Leonardo, por sua vez, usou suas habilidades de engenharia para criar sistemas de segurança sofisticados para proteger o amuleto. A comunicação entre eles e a sociedade secreta era esporádica, mas constante. Vitor mantinha-os informados sobre qualquer atividade suspeita relacionada ao portal. O amuleto foi escondido em um lugar seguro, longe de olhos curiosos, e só Helena e Leonardo sabiam sua localização exata. Meses se passaram sem incidentes, até que começaram a notar comportamentos estranhos em torno deles. Pessoas desconhecidas começaram a fazer perguntas sobre suas atividades e havia sinais de que estavam sendo seguidos. Leonardo, utilizando suas habilidades tecnológicas, rastreou comunicações e descobriu que uma organização sombria estava atrás do amuleto. Os irmãos perceberam que precisavam agir rápido. Helena e Leonardo sabiam que, para proteger o amuleto e o segredo do portal, precisavam enfrentar a ameaça de frente. Decidiram contatar Vitor para pedir ajuda e descobrir mais sobre a organização sombria que os perseguia. Vitor, preocupado com a segurança dos irmãos e do amuleto, concordou em encontrá-los secretamente em uma antiga mansão fora da cidade, um local usado pela sociedade secreta para reuniões seguras. Ao chegarem à mansão, Helena e Leonardo encontraram Vitor e outros membros da sociedade, todos igualmente preocupados com a ameaça iminente. Reunidos em uma sala escura iluminada apenas por velas, Vitor revelou que a organização sombria era liderada por um homem chamado Adrian, um ex-membro da sociedade que havia sido banido por suas ambições de poder. Adrian havia conseguido reunir um grupo de seguidores leais e perigosos, determinados a usar o amuleto para abrir o portal e controlar o poder dos espíritos. Enquanto discutiam suas próximas ações, Helena percebeu que entre os membros da sociedade havia alguém familiar. Era Alice, uma amiga de infância que havia desaparecido misteriosamente anos atrás.
Alice explicou que tinha sido resgatada por Vitor após ser capturada por Adrian, e que agora estava trabalhando para desmantelar a organização sombria de dentro. Helena e Leonardo ficaram surpresos e emocionados ao reencontrar Alice, que se juntou ao plano para proteger o amuleto. Juntos, traçaram uma estratégia para confrontar Adrian e seus seguidores. Sabiam que precisavam agir com rapidez e precisão para evitar que o amuleto caísse nas mãos erradas. Guiados por informações fornecidas por Alice, Helena, Leonardo, Vitor e um pequeno grupo da sociedade secreta se dirigiram à floresta, onde Adrian e seus seguidores estavam se preparando para realizar um ritual para ativar o amuleto. Ao se aproximarem do local, Helena e Leonardo sentiram uma presença sinistra no ar. O ambiente parecia mais frio e sombrio, como se a própria floresta estivesse reagindo à maldade que estava prestes a acontecer. Silenciosamente, avançaram entre as árvores até que avistaram o grupo de Adrian ao redor de um altar de pedra. Adrian, um homem de aparência austera e olhos penetrantes, segurava o amuleto acima do altar, recitando palavras em uma língua antiga. Seus seguidores, vestidos com mantos negros, entoavam cânticos que reverberavam pela floresta. Sem perder mais tempo, Vitor deu o sinal para atacar. A sociedade secreta emergiu das sombras, enfrentando os seguidores de Adrian em uma batalha intensa e caótica. Helena e Leonardo, determinados a proteger o amuleto, avançaram em direção ao altar. Adrian, ao perceber a aproximação dos irmãos, intensificou seus esforços para ativar o amuleto. Helena, com coragem e determinação, correu até ele, tentando interromper o ritual. No entanto, foi confrontada por um dos seguidores de Adrian, um homem forte e implacável. Enquanto Helena lutava, Leonardo enfrentava Adrian diretamente. Os dois homens trocaram golpes ferozes, cada um tentando ganhar vantagem. Durante a luta, o amuleto caiu das mãos de Adrian, rolando pelo chão até parar aos pés de Helena. Helena, com o amuleto em mãos, enfrentou uma escolha crucial. Lembrando-se das palavras do avô e dos testes que enfrentaram, sabia que o poder do amuleto não poderia ser usado para fins egoístas. Olhando para Adrian, viu a ambição desenfreada em seus olhos e percebeu que ele nunca desistiria. Com uma determinação renovada, Helena tomou uma decisão. Em vez de tentar usar o amuleto ou escondê-lo novamente, ela optou por destruí-lo. Levantou o amuleto acima de sua cabeça e, com todas as suas forças, lançou-o contra o altar de pedra. No momento em que o amuleto se despedaçou, uma onda de energia percorreu a floresta. Os cânticos cessaram e uma luz intensa emanou do altar, cegando todos ao redor. Quando a luz diminuiu, o silêncio tomou conta do local. Adrian, agora desarmado e sem seu objeto de poder, olhou incrédulo para Helena. Antes que pudesse reagir, os membros da sociedade secreta o cercaram, prendendo. Sem o amuleto, seus seguidores começaram a dispersar, desorientados e confusos. Helena e Leonardo, ainda recuperando fôlego, se abraçaram aliviados. Sabiam que haviam feito a escolha certa, protegendo o mundo de um poder que poderia ter trazido destruição. De volta à cidade, Helena e Leonardo foram recebidos como heróis pela sociedade secreta. Vitor e os outros membros reconheceram a coragem e o sacrifício dos irmãos, agradecendo-lhes por protegerem o legado de seu avô e impedirem que o poder do amuleto caísse em mãos erradas. Alice, agora livre do perigo de Adrian, decidiu ficar na cidade e ajudar na proteção de outros segredos antigos. Helena e Leonardo, apesar das cicatrizes da aventura, sentiram uma profunda sensação de paz e realização. Meses depois, enquanto organizavam os pertences deixados pelo avô, Helena encontrou um envelope lacrado escondido dentro de um livro antigo. Ao abrir, descobriu uma carta escrita em uma caligrafia familiar. Era uma mensagem do avô, destinada a ser lida após a destruição do amuleto. Na carta, o avô revelava que o amuleto era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, um teste para determinar quem seria digno de proteger um segredo ainda mais profundo. Ele mencionava a existência de um segundo artefato, escondido em um local secreto, que continha o verdadeiro poder para proteger o portal entre os mundos. Helena e Leonardo ficaram chocados com a revelação. Perceberam que sua jornada estava longe de terminar. Com um novo propósito e renovada determinação, os irmãos se prepararam para a próxima aventura, prontos para enfrentar os desafios e mistérios que o futuro reservava. Assim, a história de Helena e Leonardo continuava, com o legado do avô guiando-os em uma nova jornada de descobertas e responsabilidades. Sabiam que,
Juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio e proteger os segredos que mantinham o equilíbrio entre os mundos.